Programa Justiça no Ar. Olá, bom dia. Hoje é dia 7 de junho de 2021 e começa agora o programa Justiça no Ar, esse quadro semanal de entrevistas produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá, transmitido aqui pelas nossas redes sociais do Facebook. Eu sou Fernanda Picâncio e hoje vamos entrevistar a juíza Liege Cristina de Vasconcelos Ramos Gomes, titular da Primeira Vara Civil e de Fazenda Pública de Macapá e corregedora permanente das serventias extrajudiciais da mesma comarca. Desde já contamos com essa audiência e participação. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes, da qual fazem parte a comunidade jurídica e o cidadão, e que são ouvintes do nosso programa, Justiça no Ar, que é um programa do Tribunal de Justiça. Muito obrigada, desde já, pela sua participação. Para a gente iniciar, doutora, a senhora está à frente da Primeira Vara Civil de Fazenda Pública da comarca de Macapá. Sim. Lá já não lhe faltam trabalhos e nem atribuições, certamente. É uma das unidades que mais demandam aqui do nosso estado, né? Mas em que efetivamente consiste o trabalho que a doutora acumula como corregedora permanente das serventias extrajudiciais? Bom, o trabalho da corregedoria permanente, ele é paralelo ao judicial. Ele faz o acompanhamento das atividades dos oficiais registradores, de cada comarca. No caso, eu sou apenas da comarca de Macapá, e sob a qual eu tenho 5 serventias, da qual eu tenho atribuição de não só fiscalizar, mas de estar junto, orientando e acompanhando os trabalhos. E é esse o objetivo da corregedoria permanente, verificar quais são as orientações que vêm da legislação, dos julgamentos do CNJ, para que a gente possa adaptá-los à nossa realidade local e fazer uma boa prestação, desses serviços cartorários ao cidadão. Perfeito, doutora. A gente entende que as serventias extrajudiciais, ou os cartórios, possuem atribuições delegadas pela Justiça. Esta supervisão sobre a sua atividade e a qualidade com que exerce acaba sendo um trabalho de extremo interesse do público. Essa atividade, com toda a sua importância, é valorizada, é reconhecida pelo público em geral? O que falta para o povo compreender sobre o seu trabalho? Bom, eu não diria que qual seria a compreensão que o público deveria ter do meu trabalho, mas sim da atividade cartorária em si. Como você bem colocou, a atividade cartorária ela é um serviço delegado e que ela vem regulada pela nossa lei de registros públicos, a 6.015, e outras legislações esparsas. E toda atividade ela é regulada por essa legislação. Então, o oficial registrador, como bem o nome já disse, registra, E ele não pode interpretar a lei, nem fazer analogias, como o juiz pode, como o advogado, na defesa do seu cliente pode. Então, o oficial registrador, notário e registrador, ele só pode cumprir o que determina a lei. Se o serviço que o cidadão vem procurar não está adequadamente embasado numa documentação, é obrigação do oficial de solicitar que ele cumpra todos os requisitos para que ele possa fazer a prática do ato no cartório. Do contrário, ele rejeita essa documentação, exige outras documentações para que ele possa fazer a prática do ato. Perfeito, doutora. Que tipo de irregularidades as correções buscam prevenir e efetivamente corrigir em suas inspeções? Explique também por favor, a diferença entre correções ordinárias e extraordinárias. Bom, as correções,
elas são atribuições da própria corregedoria, no sentido de fazer aquela atividade que eu comentei inicialmente, né, de fiscalização, de ir até a serventia para verificar a regularidade dos livros, das folhas, das fichas, do serviço em si, das instalações, conferir documentação como relação ao alvará de funcionamento, verificar a regularidade da atividade em loco. E a corregedora, por exemplo, né, até se fazer conhecida e presente para o oficial e para aqueles que prestam o serviço na serventia e também para o cidadão que lá está sendo atendido. A diferença, como você me perguntou, da correição ordinária para a extraordinária é o quê? A ordinária, ela já vem, ela já tem um calendário anual que deve ser cumprido. Nós fazemos essas correições, já marcamos com antecedência, lá pelo meados de setembro. Então, é um dia em cada serventia, para ver justamente a regularidade dos serviços que estão sendo praticados, analisar os livros e fazer aquelas observações e orientações necessárias para algum tipo de correção de erro ou de irregularidade. As correições extraordinárias, elas podem ser provenientes de alguma reclamação, de alguma denúncia, né, sobre a irregularidade do serviço, e aí o juiz corregedor vai analisar se é necessário realmente abrir em qualquer época ou período do ano, instalar essa correição, e aí ele nomeia a comissão que vai ajudá-lo, né, a ir até a serventia, a solicitar documentação para apurar eventual irregularidade. A senhora poderia dar um exemplo das correções extraordinárias? O que seria? Por exemplo, nós tivemos tivemos que fazer a instauração, né, de uma correção extraordinária, porque houve uma denúncia no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, informando que o portal da transparência não tinha sido informado de alguns valores que foram arrecadados no cartório, em um dos cartórios de registro, né, de Macapá. E que levou a conhecimento, dizendo que inclusive esses valores que deveriam ter sido lançados lá, dizendo de recebimentos, né, não tinham sido informados também na declaração do imposto de renda daquele ano, né, do ano anterior, né, para a Receita Federal. Então, o CNJ, diante disso, encaminhou essa documentação todinha, essa reclamação e essa documentação, para que fosse devidamente apurada por mim. Então, eu estarei em um procedimento, e aí nós fizemos isso já, como eu disse, a gente sempre faz a correição ordinária a partir do mês de setembro. Essa correição eu tive que fazer no mês de junho de 2019. Então, aí nós tivemos que instaurar um procedimento todo apuratório, que realmente nós verificamos que havia essa irregularidade ao final, apenas na informação da inserção desses valores no portal da transparência. Mas, na declaração de imposto de renda, o oficial havia, sim, lançado essa informação, dizendo que havia recebido esses valores. Então, no meu entendimento, houve realmente uma falha, uma irregularidade, porque não informou no portal da transparência. Mas, para o órgão oficial, que seria a Receita Federal, ele informou, sim, o recebimento desses ganhos dentro do cartório. Até porque o cartório, ele é pessoa jurídica, né, para a questão de algumas atividades que ele exerce, como a Receita Federal, mas a atividade toda é exercida em nome do titular, pessoa física, do oficial, registrador ou notário. Doutora, sabe me dizer quantas correições extraordinárias tivemos em 2020?
Em 2020 nós não tivemos nenhuma correção extraordinária. 2021 já teve alguma? 2021 também não. Ainda Nós vamos não. programar, nós fizemos ano passado a correção, né, ordinária, mesmo que no meio da pandemia, mas a gente fez a virtual. Depois eu estive, não consegui ir presencialmente na serventia para verificar os livros, porque aí isso não seria adequado nem conveniente, né? Mas as informações todas me foram repassadas. E esse ano a gente está programando também para o segundo semestre essa correção ordinária. Perfeito. No caso das correções extraordinárias provocadas por meio de uma denúncia ou pela verificação espontânea de um erro na atividade de uma serventia, que tipo de consequências a doutora vislumbra na eventualidade de um reparo muito atrasado ou até não feito? Bom, eu estou entendendo que quais as consequências, né, que pode advir de uma correção extraordinária. Tanto extraordinária como ordinária. É possível, sim, a gente tem a legislação que prevê quais são as penalidades que o oficial pode sofrer. Tanto de uma advertência, como também até, que é a mais grave, né, é a perda da delegação. Tem que ficar atento, né, para que não... Com certeza. Como é que o cidadão comum verifica o que lhe parece um erro de atividade cartorária e pode acessar ou entrar em contato com a Corregedoria Permanente dos Cartórios Extrajudiciais de Macapá? Bom, quando nós estávamos no presencial, nós recebíamos muito o cidadão indo até a primeira vara civil fazer essa denúncia. E também através do site do tribunal, que nós temos uma ouvidoria. E por lá, então, a corregedoria recebia essa reclamação, essa informação, e nos remetia, né? Remetia para a Corregedoria Permanente para a devida apuração. Hoje nós temos praticamente assim, atividade com várias possibilidades. Nós temos o balcão virtual, que recentemente agora foi... aberto, então também por esse meio pode ser feito qualquer tipo de denúncia, nós vamos receber e fazer o atendimento, seja do advogado ou do cidadão por esse meio. Assim como também a gente tem já um telefone celular que a gente utiliza, tem utilizado mais para os feitos judiciais, mas também pode ser utilizado para a corregedoria, para qualquer tipo de orientação, informação, que é o 98402-3962. Ele funciona no horário de expediente, de 7h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira. E exceto feriados também não, né? Não, feriados não. Porque aí a gente já tem o plantão, que pode ser acionado. E geralmente são algumas denúncias, alguma situação, até porque os cartórios extrajudiciais, nos finais de semana, ou feriados, eles só funcionam em regime de plantão, cujo plantão ele também está disponível para informações no site do tribunal. Funciona apenas de forma remota, também não é presencial, ele fica de sobreaviso e apenas para aqueles de registros de nascimento e óbito, né, que nascerem naquele período do final de semana ou feriado, casos urgentes. Doutora, ano passado, né, nós fomos surpreendidos com a pandemia, então foi assim uma surpresa acho que para todo o mundo. Como foi que a senhora viu isso na vara onde a senhora atua e quais foram as mudanças, o que a senhora achou que a tecnologia veio beneficiar no trabalho lá da vara? Inicialmente, nós tivemos, assim, eu acredito que um susto muito grande, né? E até certo ponto, a quebra na prestação dessa atividade registral e notarial, porque, inclusive, por determinação também do CNJ, que nós tivemos que acompanhar, foi determinado que as serventias fechassem, né, as suas portas.
e só fizessem os atendimentos por agendamento dos registros de nascimento e óbito, que infelizmente, né, foram muitos. Então, isso criou até na própria sociedade assim, um entrave, porque nós verificamos que a atividade registral e notarial hoje, ela inicia a vida do cidadão e ela conclui a vida do cidadão. Não é uma atividade de extremamente de extrema importância, e essas outras atividades como procuração, fazer uma escritura pública de compra e venda, fazer o protesto, né, registrar seu imóvel, ficou prejudicado com relação a isso, porque não podíamos nem fazer esse atendimento. E, por outro lado, também, a dificuldade, às vezes, do cidadão de ter o acesso aos serviços cartorários, porque aí também os oficiais registradores tiveram que adquirir, né, e criar meios de contato, como redes sociais, que alguns não tinham, Instagram, Facebook, né, sites, telefones de celulares, de WhatsApp. Eles tiveram também que fazer toda uma adaptação para isso. Tiveram que adaptar suas instalações para que os seus funcionários pudessem trabalhar de forma adequada e reduzida, não só pelo espaço, mas também até por conta de alguns funcionários que foram acometidos de Covid, que faleceram durante esse período. O horário também desse atendimento ficou reduzido, eles ficaram trabalhando apenas 4 horas por dia, então isso é ineficiente, né? O serviço se torna ineficiente pela redução do horário, pela redução do quantitativo de pessoas para o acesso. Até hoje nós ainda sentimos essa dificuldade, a população mesmo sente essa dificuldade de ter o acesso ao cartório, porque nós não voltamos ainda totalmente àquela normalidade. Nós estamos dando prioridade ao atendimento por agendamento. Então, tem se adaptado ainda a essas mudanças. Exatamente. Que têm ocorrido, então, né? As próprias serventias, elas tiveram uma redução desses ganhos, porque elas não passaram nesse período praticamente de 2020, sem exercer a atividade que remunera, porque você sabe que o registro de nascimento, os registros civis, eles não são remunerados, né? Eles são de forma gratuita. Então, eles tiveram que buscar, através das suas economias, sustentar a sua atividade. E tiveram que, até certo ponto, suspender as atividades que realmente remuneram o cartório, né? A renda do cartório, que faz a renda do cartório. Então, foi assim, bem difícil. E agora, como é que está? Agora estão retomando os trabalhos, como eu falei, ainda dando prioridade ao agendamento, quer dizer, que eles viram que foi realmente facilitado isso, e já estão abrindo para o atendimento presencial, só que também sempre utilizando os meios de segurança quantitativo de pessoas dentro das serventias, porque nós sabemos que nem todas as serventias têm o mesmo ambiente e metro quadrado, né, suficiente para abrigar todo mundo. As pessoas têm que ficar, às vezes, do lado de fora mesmo da serventia, até para a segurança delas, por conta de que dentro da serventia não há espaço suficiente para o quantitativo de pessoas que necessitam do serviço. E muitas das vezes, até pelo desconhecimento também, pela dificuldade, eu até acredito, de acesso às informações, que muitos não têm acesso às informações pelo site do tribunal, né? E algumas serventias ainda não têm sites também, às vezes os telefones também não são ainda suficientemente adequados para atender, como eu digo, a demanda. E prestar essa informação, porque às vezes o cidadão quer a prestação de um serviço, mas ele quer saber qual é o documento que ele leva, e às vezes nem sempre há o retorno imediato. Isso a gente realmente reconhece. Porque teria que ter, cada cartório teria que ter, eu acredito, uma equipe
para fazer o atendimento da população de forma adequada, e nem sempre, como eu falei, nesse momento é possível por conta da renda que cada um, né, disponibiliza para isso. Mas eu quero garantir assim que todos estão, os oficiais registradores estão todos empenhados em a cada dia melhorar a prestação desse serviço, sim. E a corregedoria justamente está aqui presente para também receber essas informações do cidadão e já buscar essa correção junto a cada um deles. Doutora, em falando nisso, como é que está o recurso do balcão virtual? Como é que tem sido a procura desse novo canal? Tem tido procura ou as pessoas têm ido mais pelo WhatsApp mesmo? Então, nós temos na primeira vara civil e fazenda pública e corregedoria, a procura foi muito baixa. E eu busquei até saber qual o motivo, né? 1 ou 2, assim, por mês. É que eles me responderam que a eficiência no atendimento pelo celular, WhatsApp, através da ligação, ou pelo WhatsApp, que eu tenho um servidor que fica no horário do expediente atendendo também, é tão eficiente que o advogado já entra em contato, daí a 15 minutos ele já tem essa resposta, eu já faço o atendimento, ele aguarda às vezes um pouquinho porque eu estou em audiência, mas aí eu já agendo o atendimento com ele por vídeo, no próprio celular, ou então a gente faz de forma virtual pela plataforma do Zoom. Então, não temos tido nenhum problema. Então, a gente já responde no WhatsApp, o e-mail, a gente já utiliza todos esses meios, que foi, assim, eu acredito, um ganho para todos nós. Meio, né, que teve que encontrar para não perder a comunicação com o cidadão, com o advogado, na verdade? Doutora? Exatamente. E vem muito, assim, a calhar essa nova modalidade de trabalho, né? No momento em que nós estamos agora buscando a nossa Justiça 4.0, quer dizer, as unidades agora elas vão trabalhar totalmente virtual, nós não vamos mais ter unidades físicas. Então isso também a sociedade vai poder se adaptar, e isso melhora, eu acho, que a qualidade para todo mundo, né? Que o cidadão ele não precisa sair da casa dele para ir até o fórum ou para ir ao cartório. Então, é isso que a gente vai buscar, é uma justiça de qualidade. Que é o que a gente, eu acho que daqui para frente é o que vai ser levado, né? Até porque a tecnologia ela vem avançando, então a gente tem que aproveitar as oportunidades da tecnologia. Bom, doutora, na agenda de correções ordinárias e extraordinárias, como está a programação para 2021? E que tipo de adaptação foi necessário fazer para contornar as limitações impostas pela pandemia? Que foi o que a senhora falou um pouquinho agora aqui pra gente, né? Exato. Nós vamos já começar agora no mês de junho, já fazer o calendáriozinho para o segundo semestre, que deve começar em setembro. E aí nós agendamos uma data para cada unidade. Nós vamos avaliar essa questão também, né, da contaminação pelo Covid, se haverá também necessidade ou oportunidade de nós irmos presencialmente em cada uma dessas unidades. Eu gosto de ir, como eu falei, para que a gente... São quantas unidades aqui hoje? Em Macapá nós temos 5. Sim. Né? Nós temos... na cidade mesmo de Macapá, nós temos os 3 ofícios, né, que são de notas e registros públicos. Temos um de imóveis. Sim. E no Bailique, que também faz parte de Macapá, nós temos o registro também de registros públicos e notas. Então vai ser montada ainda essa agenda para o segundo semestre. Exatamente. Somente as datas, né? A partir de setembro a gente verifica as datas. Provavelmente eu espero já poder fazer presencial, porque eu gosto, como eu disse, de ir lá, de olhar os livros, porque esses livros eles não podem sair do cartório. Eles têm que ficar lá sob a guarda deles. Então, é uma forma também da gente dar oportunidade a próprios funcionários conversarem comigo e com a minha equipe, tirando dúvidas, verificando o que pode melhorar no serviço, dando ideias. Inclusive, nessas correções que a gente fazia presencial até 2019, sempre temos a presença também muito atuante do Ministério Público, né, da promotora, seja a titular da minha unidade, que é a doutora Eliana Mena, como também
dos substitutos que comparecem na ausência dela. E também da Defensoria Pública, nós fazemos o convite para que compareça e acompanhe esses trabalhos. É montado tipo uma caravana e vai a equipe do Tribunal de Justiça? Não, vai apenas eu faço o calendário e aí distribuo e comunico. Não só a Corregedoria Geral, que é o Tribunal de Justiça, como Ministério Público, como a Procuradoria do Estado, como a Defensoria, OAB, comunicamos todos esses órgãos para que eles tenham conhecimento de que naquele dia vai ter uma correição, vai ter uma visita, né, oficial ao cartório. O que não impede também da Corregedoria Geral, né, que é do Tribunal de Justiça, fazer também outras correições que sejam e que entendam necessárias. E aí, eu e a minha equipe nos dirigimos até o cartório naquele dia, no horário, já fica tudo preparado. E esses outros nossos parceiros também, eles se fazem presentes, né? Para acompanhar, ver como é que a gente trabalha, também olhar os livros, São verificar quantas pessoas os mais ou menos que fazem esse trabalho presencialmente? Sou eu e mais 2 assessoras minhas. Uma, ela é assessora especial da Corregedoria Permanente, ela é nomeada para esse trabalho. E eu sempre chamo outra assessora que também faz o judicial comigo para nos dar o apoio. Certo, perfeito. Doutora, a gente está chegando já ao fim da nossa entrevista. Eu queria que a senhora mandasse um recado, né, para os jurisdicionados sobre como melhor utilizar o serviço dos cartórios e da própria corregedoria. Pois bem, nós temos através do site do tribunal um link da Corregedoria Geral, em que o cidadão pode obter as informações necessárias sobre a tabela de emolumentos que está em vigor para o ano de 2021, sobre os plantões extrajudiciais, quais são os ofícios que estão funcionando naqueles finais de semana e feriados. Através também do site nós temos a ouvidoria, temos o balcão virtual e temos o WhatsApp que passamos agora a informação. 98402-3962. Isso, 62, exatamente. Né? Que também é feito esse contato direto com... Direto. Perfeito. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. O programa Justiça Nova vai ficando por aqui. A nossa entrevistada de hoje foi a juíza Liege Gomes, titular da Primeira Vara Civil e de Fazenda Pública de Macapá e corregedora de serventias não judiciais da comarca. Extrajudiciais. Extrajudiciais da comarca. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Na próxima segunda nós teremos mais. Nos acompanhe semanalmente, toda segunda-feira, sempre às 10 horas da manhã, com as melhores entrevistas do programa Justiça no Ar, transmitida pela fanpage aqui do Facebook. O programa de hoje contou com a apresentação de mim, Fernanda Picanço, roteiro Aloysio Menescal, edição de áudio e estúdio Flávio Lacerda. Nossa fotografia hoje ficou com a Carol Lopes e direção geral de Bernadette Farias. Doutora, a senhora quer dar mais uma palavra? Sim, só queria agradecer a Fernanda, né, a toda a equipe aqui que me acolheu e também a todos os ouvintes. E deixar aqui o canal aberto de vocês para que a própria comunidade mande indicações do que elas gostariam que nós esclarecêssemos para ela, como corregedoria, dificuldades às vezes de qual serviço pode se utilizar do cartório, coisas específicas. Se quiser, a gente também vai estar aí disponível. Muito obrigada. Perfeito. Você pode estar mandando a sua pergunta aqui nos comentários, que assim que possível nós vamos responder e nos lhe dar esse retorno. Doutora, esse canal aqui, esse espaço vai estar sempre aberto. Quando a senhora quiser voltar para esclarecer sobre os novos assuntos, a senhora sempre será muito bem-vinda. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima segunda-feira. Até mais. Programa Justiça no